nós convidamos o nosso vice-presidente, nosso querido irmão Roberto. Eu queria que ele chegasse aqui. Boa noite, Robertinho. Boa noite, pastor. Como é que você, Kiara e Robertinho estão? Estamos bem, todo mundo bem, graças a Deus. A gente está em casa, né? Todas as atividades extracurriculares estão paradas ainda, né? Os meninos estão estudando em casa. Só eu que retornei, né? Já tinha partilhado isso lá na nossa grupo da diretoria, que retornamos ao trabalho presencial, estava em teletrabalho. Mas desde que voltei até agora não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum problema, graças a Deus. Deixa eu fazer o seguinte, eu lhe convidei para você orar, tem alguns pedidos aqui de oração, mas antes eu gostaria que você, como o vice-presidente da igreja, você representa a diretoria da igreja, informasse para a comunidade, para os amigos, porque nos acompanham pessoas que são da Igreja do Pinheiro, que não são da Igreja do Pinheiro, e de vez em quando as pessoas me perguntam. Ontem mesmo um irmão me perguntou, pastor, e aí? A igreja vai voltar agora em setembro, né? A igreja, e eu faço sempre a questão de dizer, não, a igreja, querido, não parou um minuto. Agora o templo, qual foi a decisão de quinta-feira, dia 27? É interessante mesmo essa questão de igreja parou, igreja vai voltar, né? A igreja está fechada, né? Isso, como bem falou o pastor, nós nos reunimos na última quinta-feira, né, dia 27, para tratar dessa questão, né, nós estamos em pandemia, né, todo mundo está aí, né, sofrendo os impactos, tanto na questão, né, de distanciamento social, questões até de regulação de trabalho, né, alguns mudaram a modalidade de trabalho, estão em casa, e para as igrejas especialmente, os cultos, né, pelo menos na Igreja Batista do Pinheiro, estão suspensos ainda, né, os presenciais, e nesse tempo que nós estamos aí com a pandemia decretada, nós decidimos lá desde o início, né, até um pouco antes, né, de haver algum decreto governamental, a nossa comunidade já havia decidido suspender os cultos presenciais. E mesmo agora, né, com Parece que caiu. Voltou, tranquilo. Voltou. Eu não sei se ouviram tudo, mas e mesmo com as flexibilizações que estão ocorrendo, nós temos entendimento que a pandemia continua aí presente, né? Algumas pessoas, realmente, como o pastor falou, perguntam, né, e querem saber quando os cultos, né, não a igreja, mas os cultos presenciais retornarão. E a decisão da última quinta-feira foi de que, pelo menos ainda agora, durante o mês de setembro, estaremos ainda com os cultos presenciais suspensos. Uhum. Isso foi uma decisão, como o pastor adiantou inicialmente, né, unânime da diretoria, mas mesmo na reunião foi muito bem proposto, né, pela pastora Odja, a questão da consulta, né, que foi feita. Nós fizemos uma consulta no grupo do WhatsApp, que tem aproximadamente 250 pessoas da nossa comunidade, né? Aí, quando eu falo comunidade agora, não entendam a comunidade que vai aos cursos presenciais. A gente tem pessoas que são da Igreja Batista do Pinheiro, mas que pode estar na Alemanha, pode estar lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Sim. E nesse grupo foi feito, né, uma consulta, até para que nós não tomemos nenhuma decisão assim como impositiva, né, para a comunidade. E foi feita essa consulta para saber a opinião, né, da comunidade sobre a manutenção desse status de culto virtual que nós estamos exercitando. E tivemos 138 respostas, né, das 250 pessoas que estão cadastradas no grupo. Então, dessas 138, nós percebemos que a comunidade está alinhada, né, com essa decisão que foi tomada pela diretoria. E, resumidamente, o que vai continuar, por enquanto, estamos em estado de culto virtual, né,
como estamos fazendo agora aqui. Uhum. E as atividades presenciais estarão suspensas durante o mês de setembro. Sim. Nós teremos um momento de reavaliação novamente em setembro, como nós temos feito mensalmente, né? Todo mês nós estamos nos reunindo. Uhum. E uma coisa que eu queria dizer assim, que não é uma decisão, às vezes a gente pode estar parecendo como aquele pai superprotetor, né? Que quer superproteger seus filhos e acaba tomando decisões que por eles, né? Sobre a vida, mas eu vejo mais como uma decisão de empatia mesmo, né? De ter um cuidado, né? Porque eu tive, depois da reunião, na última quinta-feira, eu tive uma experiência que eu fui trabalhar no dia seguinte, Uhum. E foi feita uma bateria de exames, né, com os meus colegas, Uhum. e um deles foi diagnosticado com o vírus, né, e não tinha sintoma nenhum, ele estava trabalhando conosco, né, no Sim. mesmo ambiente de trabalho, e ele estava com o vírus e foi indicado que ele estava com o vírus com potencial para transmissão, né? Mesmo não sentindo sintoma nenhum. Assintomático. Então, isso me fez refletir ainda mais sobre essa decisão que nós tomamos, né? Porque, imagine, né, eu vou até dizer assim, eu respeito todas as igrejas, né, e comunidades que decidiram, né, aproveitar, né, que há uma flexibilização para retomar suas atividades presenciais. Uhum. Mas, assim, imagine que nós vamos nos deparar sempre com esse tipo de problema, né? Pode haver alguém, né, que inocentemente a pessoa não tem consciência que está, né, contaminada e nós vamos ter contato. E como a Igreja Batista do Pinheiro é uma igreja muito amorosa e acolhedora, né? Então, nós vamos ter um trabalho educativo muito grande ainda de nos adaptarmos a não nos aproximarmos, não nos abraçarmos, não termos contato. E essa decisão também tem esse intuito, né, de nos preservar, talvez, de nós mesmos, do nosso comportamento que ainda não está tão disciplinado, né? Agora, Roberto, você sabe que uma coisa me chamou a atenção? O Roberto fez menção a uma enquete que a gente fez, porque quando a gente decidiu, a pastoral disse, vamos fazer uma escuta. E aí, junto com o Roberto, fez aquela notinha, as perguntas, e, de fato, nós tivemos 138 perguntas, ou respostas, perdão. Agora, veja que legal. Das 138 pessoas que responderam, a primeira pergunta é: você concorda com o posicionamento da diretoria de manter as celebrações virtuais durante o mês de setembro? 133 disseram sim e 5 disseram não. Inclusive, acolhemos, porque entendemos que quem está dizendo não quer dizer que não confia na diretoria. Só está dizendo democraticamente que tem outra percepção. Mas a concordância foi majoritária, maciça. E a segunda pergunta, que era uma coisa que a gente queria observar também, era assim, caso seja revista, quando for revisto isso, por exemplo, no meio de setembro, no final de setembro, você vai voltar às atividades de imediato? E aí nos surpreendeu. 87 disseram não e 51 disseram sim. O que significa dizer que na comunidade do Pinheiro, especificamente, há um grupo ainda que acha importante nos mantermos em distanciamento social. E como nós prezamos pelo debate democrático, a maioria, nesse caso, vai dando o tom. Ficamos felizes porque a diretoria parece estar em consonância com o sentimento do povo. Eu quero aproveitar e pedir você que está acompanhando que você escreva que se você concorda, o que é que você acha, fica à vontade, tá bom, para colocar aqui, as meninas vão liberar. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Roberto. Roberto, é medo? É falta de fé? Não, pelo contrário, né? Eu penso que o mais simples e fácil seria decidir voltar. Sim. Né? Assim, a gente tem... eu não, porque eu estou só participando hoje, né? E participei em um ou outro momento como esse aqui, mas toda a equipe que está envolvida, o pastor, tem que chegar antes, tem que se preparar, tem que ter uma preparação, tem a preocupação com o sinal de internet, que vai falhar, que não vai falhar. Lá no templo, seria tudo muito mais fácil, em tese, né? Mas, como eu sempre lembro, nós estamos... eu acho que como o comércio está abrindo, né, está havendo a flexibilização, há uma sensação falsa de que a pandemia está acabando quando não está acabando, né? Liberação. Então, Liberação não é
cura. Então, essa sensação pode nos levar a achar que é um preciosismo a gente manter, né, o afastamento, quando é só uma questão de falsa sensação mesmo, né? Essa sensação nada, porque se você olhar, abrir hoje, vamos ver que realmente a gente está com uma estabilização em números, né, no país todo. Uhum. Mas continua, né? É uma estabilização com número alto de contágio e número alto de mortes ainda. Sim. Então, assim, a gente não tem como agora, né? Ter uma segurança. Até eu queria ressaltar que, além de não ter medo e não ser falta de fé, é também uma questão, assim, de pensarmos que nós podemos aprender formas novas de estarmos juntos, né? Sim. Então, essa semana nós tivemos o acampamento, né? O acampamento dos adolescentes, maravilhoso. Primeiro acampamento virtual, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E todos nós temos alguma coisa nova a aprender nesse novo normal, né? Porque o pessoal fala muito em voltar à normalidade quando acabar, mas não vai ser nunca como era antes de ocorrer essa pandemia. Então, vai ficar essa herança. A irmã Lourdes do Espírito Santo hoje está participando do primeiro culto virtual. Eu vi aqui, fiquei muito feliz, porque é mais uma prova, assim, né, de que a gente pode se adaptar, né, pelo menos nesse momento de dificuldade, né. Depois, quando vier um momento mais favorável, nós vamos ter duas formas ou mais de nos relacionarmos, né, além dessa virtual a presencial. Uma coisa importante, irmãos, a gente está caminhando para terminar esse bate-papo, é o seguinte, olha, primeiro a solidariedade. É bom sempre lembrar, e o Rogério destacou isso na reunião, que se a gente decidisse voltar agora em setembro e tivesse a aquiescência de todo mundo, veja que coisa, os irmãos com mais de 60 anos não devem estar presentes. Os de menos de 10 anos também não. Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem comorbidades também não. Então, essa foi uma das lógicas, um dos argumentos que a diretoria usou, e a Igreja do Peru sempre foi uma igreja pautada por caminhar com os mais frágeis. Então, nós não podemos focar naqueles que estão livres de tudo isso, e dizer, estou com saudade, quero voltar. E os nossos irmãos que não poderiam? Essa é uma questão. Outra coisa é o risco da gente ir e levar para casa isso e depois criar uma situação complicada. E a outra coisa, o nosso segundo vice-presidente Fabiano lembrou que os números de contaminação aumentaram 20% em nosso estado. Nós não estamos livres ainda de ter uma recidiva, é tudo muito cauteloso. Eu estava lendo hoje, Roberto, que o prefeito de Salvador estava dizendo, eu não descarto um lockdown em Salvador, porque as pessoas não estão usando máscara com essa sensação de que já passou. E não passou, irmão. São 120 mil mais de mortes. Deixa eu lhe fazer mais uma perguntinha, porque isso aqui chega num bom momento. Um dos nossos irmãos, nessa enquete que a gente fez, disse, não seria interessante também perguntar à comunidade, através da enquete, quando da gente retornar, o horário que a comunidade prefere retornar? Porque para você que tem nos acompanhado, já ouviu várias vezes que a gente comunicou que a gente, quando retornar, teremos apenas uma atividade dominical pela manhã. Não teremos celebração domingo à noite, e não teremos as quartas-feiras. Mas sempre tem um ou outro que acaba não ouvindo ou não entendendo. Roberto, essa decisão da diretoria de voltar só com uma atividade, isso em outubro, não sei quando, só com atividade domingo de manhã, foi baseado em quê? Não foi baseado na questão da pandemia, né? Isso, viu, gente? Essa decisão, né, do culto diurno, eu não vou nem dizer pela manhã, porque é mais um culto diurno, né? Sim. E evitar as atividades noturnas presenciais tem a ver com a atual fase do nosso bairro, né? A nossa igreja, todos sabem, fica ali no bairro do Pinheiro, né? E o bairro do Pinheiro está passando por uma fase de desocupação total, né? Hoje, se nós estivermos lá morando ainda no bairro, seria em torno de 30% dos moradores, né? Então, isso ocasiona, né, no período de fim de tarde e noite, uma situação de risco para tanto as pessoas que ainda permanecem no bairro, né, e que, porventura, vierem a frequentar a igreja, vão estar sob risco de circular nas ruas desertas,
né? Quanto de pessoas que vêm de fora, né, ou transitando em algum local, possam também estar em situação de risco. Então, Sim. essa decisão de não termos atividades presenciais noturnas tem a ver com a questão da segurança do bairro, simplesmente isso, né? Então, a questão de não retomarmos os cultos presenciais, esse sim tem a ver com a pandemia, porque nós ainda queremos manter o distanciamento para preservar todos aqueles que frequentam, que são da nossa comunidade, que estariam sujeitos, né, à contaminação. Mas a questão dos horários é estritamente relacionada à segurança de todas as pessoas que circulam e vão para o bairro do Pinheiro. Lamentavelmente, você que não é de Alagoas, que nos acompanha, 4 bairros da nossa cidade, Pinheiro, Bebedouro, um bairro histórico, Mutange não existe mais, inclusive, e o Bom Parto, resultado de um crime da mineração, Odebrecht, Braskem, destruíram a vida de milhares de pessoas. O Roberto falou de 30% e saindo gente. Ontem nós oramos pela irmã Madalena, mãe da Arlene, do Júnior Leão, do Itinho, que lamentavelmente está deixando o bairro. Repare, a irmã Madalena deixar o bairro são ícones do nosso bairro, históricos, mas estão deixando e não porque querem, porque lamentavelmente foram fruto dessa violência. A Igreja Católica está saindo do bairro, a Assembleia de Deus, nós ainda não fomos afetados, não estamos discutindo essa questão, mas esse é o motivo pelo qual nós optamos por não ter atividade na quarta noite, que o culto começa às 7h30, termina quase 9h, o número de ônibus diminuiu, policiamento não está dando conta, muitos assaltos no bairro, e o domingo à noite também.